3 pacientes diferentes. 3 alas separadas. 0 contato entre si. Todos me disseram a mesma frase, palavra por palavra, no mesmo tom de voz. Ela está vindo. Você vai ser a próxima. Meu nome é Carla. Sou enfermeira há 7 anos. Trabalho no turno da noite do Instituto Bezerra de Menezes, um hospital psiquiátrico de longo prazo na Zona Norte. Sou responsável por 42 pacientes. Esquizofrenia severa, transtorno dissociativo, psicose crônica. Pessoas que a sociedade decidiu que são perigosas demais ou desconectadas demais da realidade para viverem sozinhas. Eu sempre acreditei que entendia a diferença entre loucura e lucidez, entre alucinação e percepção, entre delírio e realidade. Mas depois do que aconteceu nas últimas 3 semanas, eu não tenho mais certeza de nada. Porque existe uma possibilidade aterrorizante que nunca me passou pela cabeça antes. E se alguns deles não estiverem loucos? E se estiverem vendo algo que nós, os sãos, não conseguimos ver? E se a loucura for apenas uma forma de percepção mais ampla que nosso cérebro não foi programado para processar? O que vou contar agora pode custar meu emprego. Pode me fazer parecer louca, mas preciso que alguém saiba, preciso que alguém documente. Porque se algo acontecer comigo, se eu desaparecer ou for encontrada confusa o suficiente para me internarem, alguém precisa saber a verdade. Bem-vindo aos sussurros do mal. Respira fundo. E nunca, nunca ignore o que os pacientes psiquiátricos te dizem, especialmente quando todos dizem a mesma coisa. Deixa eu te explicar como funciona o turno da noite em um psiquiátrico de longo prazo. A maioria das pessoas imagina um lugar caótico, com gritos constantes, pacientes violentos tentando escapar, cenas dramáticas de contenção. A realidade é muito mais perturbadora justamente por ser o oposto. É silenciosa, assustadoramente silenciosa. Quando começa o meu turno, a medicação noturna já foi administrada. A maioria dos pacientes está em seus quartos. As luzes dos corredores são diminuídas para um brilho amarelado e fraco. O ar-condicionado zumbi constantemente, criando um ruído branco que deveria ser reconfortante, mas que, na prática, só torna qualquer outro som mais perturbador quando acontece. Minha rotina é sempre a mesma. Verifico os prontuários, converso rapidamente com a enfermeira do turno anterior sobre qualquer intercorrência, faço a primeira ronda pelos quartos. O hospital tem 3 alas. Ala A, para pacientes com menor risco. Ala B, pacientes com histórico de agressividade controlada. E ala C, os casos mais severos, aqueles que precisam de supervisão constante. Durante 7 anos, essa rotina foi praticamente mecânica. Claro, tinha noites mais agitadas, pacientes que tinham crises, que precisavam de contenção química, que acordavam gritando por causa de pesadelos, mas nada que fugisse do esperado, nada que me fizesse questionar a natureza da realidade. Até a noite de 28 de outubro, a noite em que o paciente do quarto 217 me disse pela primeira vez: "Ela está vindo. Você vai ser a próxima." O paciente do quarto 217 se chama Evandro, ou pelo menos é o nome que ele aceita quando está lúcido. 53 anos, diagnosticado com esquizofrenia paranoide há 26 anos, internado há 18. Ele tem dias bons e dias ruins. Nos dias bons, consegue manter conversas coerentes, ajuda a organizar a sala de convivência, até lê alguns livros. Nos dias ruins, ele fica catatônico, olhando para o teto, murmurando coisas incompreensíveis. Naquela noite de 28 de outubro, eu esperava encontrá-lo dormindo. Mas quando abri a portinhola do quarto para a verificação de rotina, ele estava sentado na cama, completamente imóvel, olhando diretamente para a porta. Para mim, no escuro, só conseguia ver o contorno dele contra a luz fraca que entrava pela pequena janela com grades. "Evandro?" Chamei baixo para não assustar. "Está tudo bem? Não consegue dormir?" Silêncio. Ele continuou me olhando. Algo no olhar dele me deixou desconfortável. Não era o olhar vazio da catatonia. Era focado, intenso, consciente demais. Abri a porta e entrei, mantendo a distância protocolar. "Evandro, você tomou a medicação? Quer que eu peça para o médico de plantão aumentar a dose para te ajudar a dormir?" E então ele falou. A voz dele era diferente. Não tinha a qualidade arrastada da medicação pesada ou a confusão do delírio. Era clara, calma, aterrorizantemente lúcida. "Ela está vindo. Você vai ser a próxima." Meu estômago se apertou. "Quem está vindo, Evandro? Você está tendo pensamentos paranoicos de novo?"
Ele inclinou a cabeça para o lado, como um pássaro estudando algo curioso. Você acha que eu sou louco? Todos acham. É por isso que ela consegue se mover tão facilmente. Vocês não conseguem ver? Não conseguem ouvir? Vocês são cegos e surdos para ela. Para quem? Insisti, já pegando meu walkie-talkie caso precisasse de apoio. A coletora, ele disse simplesmente. Ela coleta os que sabem demais, os que veem demais. Ela já pegou 5 aqui. Você notou? 5 pacientes que simplesmente desapareceram dos registros, como se nunca tivessem existido. Meu sangue gelou, não porque eu acreditava nele, mas porque era verdade. 5 pacientes nos últimos 8 meses tinham sido transferidos repentinamente, sem aviso prévio, sem despedida. Um dia estavam lá, no outro seus quartos estavam vazios e os prontuários removidos. Quando perguntei sobre isso, me disseram que eram transferências administrativas, ordens judiciais, realocações para instituições mais adequadas. Respostas vagas que eu aceitei porque, bem, eu não tinha motivo para questionar. Ela escolhe sempre à noite. Evandro continuou, ainda me olhando sem piscar, entre 3 e 4 horas da manhã, quando a realidade fica mais fina, quando é mais fácil deslizar entre o que é e o que não deveria ser. Ela já está aqui, Carla. Já está no prédio. E você? Ele sorriu. E foi o sorriso mais triste que já vi na vida. Você tem o dom. Você consegue ver. Por isso, ela vai vir buscar você também. Anotei tudo no prontuário dele. Episódio paranoico severo com narrativa estruturada. Paciente lúcido, mas com delírios organizados. Recomendo avaliação psiquiátrica e possível ajuste de medicação. Protocolo. Tudo explicável pela doença dele. Mas eu não consegui dormir naquele dia quando voltei para casa. 2 noites depois, 30 de outubro, eu estava fazendo a ronda das 2 da manhã na ala B, quando ouvi um som que não deveria existir em um hospital psiquiátrico tão controlado. Risadas. Múltiplas vozes rindo ao mesmo tempo, vindo de quartos diferentes, mas em perfeita sincronia. Parei no corredor. O som continuou por exatamente 15 segundos, depois parou abruptamente. Silêncio total. Meu coração estava acelerado. Peguei o walkie-talkie. Algum outro setor está ouvindo isso? Ouvindo o quê? Respondeu Jonas. O técnico de enfermagem que cobre a ala A. As risadas. Múltiplos quartos rindo ao mesmo tempo. Não ouvi nada aqui. Quer que eu vá até aí? Antes que eu pudesse responder, os gritos começaram. Não gritos de dor ou medo. Gritos de aviso. 5 quartos diferentes. 5 vozes diferentes. Todas gritando a mesma coisa. Ela chegou, ela chegou, ela chegou. Corri para o quarto mais próximo. Era a paciente do 243. Joana, 62 anos, transtorno dissociativo de identidade. Ela estava em pé no meio do quarto, apontando para o canto vazio perto da porta do banheiro. Seu corpo inteiro tremia. Joana, calma. Não há ninguém aqui. Você está segura. Mas ela continuou apontando. Lágrimas descendo pelo rosto. Ela está bem ali. Você não vê? Como você não vê? Ela está olhando para você. Olhei para o canto. Obviamente não havia nada. Mas algo estranho aconteceu. Por uma fração de segundo, senti um frio intenso vindo daquela direção. Não era o ar-condicionado. Era diferente. Era o tipo de frio que vem de dentro, que te faz sentir exposto, vulnerável, observado. Descreve ela para mim, Joana. Eu disse, pegando meu bloco de anotações. Parte de mim queria sair correndo, mas a parte profissional precisava documentar. Alta. Tão alta que a cabeça dela quase toca o teto. Magra. Errada. As proporções estão todas erradas. Os braços são longos demais. As juntas dobram de forma estranha. E o rosto... Joana soluçou. Não tem rosto. Tem um buraco onde o rosto deveria estar. Um buraco que puxa, que suga. Você sente? Está te puxando. Ela quer você. Quer te levar. Acionei o protocolo de crise. Sedação leve. Contenção verbal. 15 minutos depois, Joana estava mais calma, deitada na cama, mas ainda olhando para aquele canto. Ela ainda está aí. Ela sussurrou. Ela está esperando. Ela tem paciência. Todo o tempo do mundo. Fui verificar os outros quartos que tinham gritado. Todos tinham a mesma história. Uma presença impossível. Alta demais. Errada demais. Sem rosto. No canto do quarto. Observando. Esperando. E todos disseram a mesma coisa que Evandro tinha dito.
Você vai ser a próxima. No dia seguinte, antes do meu turno, fiz algo que tecnicamente violava as regras. Acessei os arquivos antigos de pacientes transferidos. Precisava saber. Precisava entender o padrão. 5 pacientes, transferidos nos últimos 8 meses. Paciente 1, Roberto Silva, 47 anos. Esquizofrenia, transferido em março. Motivo oficial: realocação para instituição com melhor estrutura para caso específico. Anotação curiosa no último dia. Paciente relata visitas noturnas de entidade não identificada. Aumento de dosagem não reduziu relatos. Paciente 2, Ana Beatriz Costa, 39 anos. Psicose induzida por trauma. Transferida em abril. Última anotação. Paciente desenhou repetidamente figura humanoide com proporções anatômicas impossíveis. Afirma que ela vem toda noite. Recomendada transferência urgente. Paciente 3, Mário dos Santos, 51 anos. Transtorno bipolar com características psicóticas. Transferido em junho. Última anotação. Paciente desenvolveu medo extremo do próprio quarto. Recusa dormir. Diz que a coletora está esperando. Transferência aprovada por questões de segurança psicológica. Paciente 4, Fernanda Alves, 44 anos. Esquizofrenia catatônica. Transferida em agosto. Última anotação. Paciente saiu de estado catatônico para episódio de pânico severo. Única frase pronunciada: ela está aqui. Me leve embora, por favor. Transferência emergencial autorizada. Paciente 5, Carlos Eduardo Pires, 55 anos. Transtorno delirante persistente. Transferido em setembro. Última anotação. Paciente afirma categoricamente que a coletora escolheu ele. Apresenta lucidez incomum para histórico clínico. Solicita transferência. Atendido por questões humanitárias. 5 pacientes. Todos relatando a mesma entidade. Todos transferidos rapidamente. E quando tentei descobrir para onde foram transferidos, não encontrei registros. Os documentos de destino estavam todos faltando. Como se esses 5 tivessem simplesmente deixado de existir após sair do instituto. Liguei para 3 instituições psiquiátricas da região. Nenhuma tinha registro de ter recebido esses pacientes. Foi aí que percebi algo aterrorizante. E se eles nunca foram transferidos? E se transferência fosse apenas o código para outra coisa? Noite de 2 de novembro. Quando cheguei para o turno, a doutora Melissa, psiquiatra de plantão, me chamou em particular. Ela parecia exausta. Carla, preciso te mostrar algo perturbador, mas preciso que você mantenha a compostura. Ela me levou até a sala de terapia ocupacional. Sobre a mesa, havia 7 desenhos. 7 pacientes diferentes. Todos tinham desenhado exatamente a mesma coisa. Uma figura humanoide impossível. Proporções erradas. Braços longos demais. Cabeça chegando ao teto. E onde deveria estar o rosto, um vazio. Um buraco. Alguns tentaram desenhar o buraco como espiral. Outros como escuridão absoluta. Um paciente escreveu ao redor: não tem fundo, vai para sempre. Eles não tiveram contato entre si. Doutora, Melissa disse, sua voz tremendo ligeiramente. Estão em alas diferentes. Medicações diferentes. Diagnósticos diferentes. Mas todos, na sessão de hoje, desenharam isso. E quando perguntei o que era, todos disseram o mesmo nome. A coletora. Coletora de quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. De almas, segundo o Evandro. De percepções, segundo a Joana. De consciências expandidas, segundo o Paulo da ala C. Mas a ideia é a mesma. Ela leva os que conseguem vê-la. E, aparentemente, ela me olhou diretamente nos olhos. Aparentemente, ela está coletando mais ativamente agora. Segundo eles, ela costumava vir uma vez a cada alguns meses. Agora vem toda noite. Por que toda noite agora? Porque encontrou algo. A voz veio da porta. Era Evandro. Ele tinha saído do quarto dele, o que não deveria ser possível, já que os quartos são trancados à noite. Mas lá estava ele, em pé na porta, usando o pijama azul do hospital, descalço, olhando para nós com aquela lucidez aterrorizante. Evandro, como você saiu do quarto? Doutora Melissa se levantou, acionando discretamente o botão de alerta. Ela abriu a porta para mim. Ele disse simplesmente: ela quer que eu explique para vocês. Quer que vocês entendam antes de escolher. Escolher o quê? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Se vão vir voluntariamente, ou se ela vai ter que levar à força. Evandro entrou na sala. Se aproximou dos desenhos. Vocês duas conseguem ver.
Não completamente ainda, mas estão começando a perceber. A doutora porque está aqui há anos, absorvendo a energia dos que vêm. E você, Carla, porque nasceu com o dom, mas aprendeu a suprimi-lo. A coletora sabe. Ela sempre sabe. E agora ela está decidindo. Decidindo o quê? Doutora Melissa perguntou. E percebi que ela estava levando a conversa a sério. Profissionais de saúde mental são treinados para nunca entrar no delírio do paciente. Mas ela estava genuinamente ouvindo. Se vocês são sementes ou se são ameaças. Evandro pegou um dos desenhos. Ela não é má. Não no sentido que vocês entendem. Ela é jardineira. Ela cultiva percepções. Algumas mentes, quando expandem além do normal, veem o que não deveriam ver, o que existe nas bordas da realidade. A maioria dessas mentes quebra, vira o que vocês chamam de loucura. Mas algumas se adaptam, aprendem a ver sem quebrar. Essas são sementes. Essas ela protege, leva para outro lugar. Um lugar onde ver além não é loucura, é normal. E as ameaças? Sussurrei. As que vêm, mas lutam contra. As que vêm, mas tentam expor. As que vêm, mas recusam aceitar. Essas... Ele colocou o desenho de volta na mesa. Essas ela apaga. Simplesmente remove da realidade, como se nunca tivessem existido. Seguranças chegaram. Levaram Evandro de volta ao quarto. Doutora Melissa pediu para verificar todas as fechaduras. Todas estavam funcionando perfeitamente. Não havia como ele ter saído sozinho. Naquela noite, às 3h47 da manhã, todas as luzes do hospital piscaram. Por 3 segundos ficamos em escuridão total. Quando voltaram, algo estava diferente. O silêncio. Aquele silêncio antinatural de quando 42 pacientes estão absolutamente imóveis ao mesmo tempo. Peguei o walkie-talkie. Jonas, você está percebendo? Estática. Depois, a voz dele, distorcida. Carla, todos os pacientes estão em pé, dentro dos quartos. Todos olhando para a porta. Todos na mesma posição. Imagem. Comecei a caminhar pelo corredor da ala C. A cada portinhola que eu abria para olhar, a cena era a mesma. Paciente em pé, imóvel, olhando para a porta. Alguns tinham lágrimas escorrendo. Alguns sorriam. Alguns não tinham expressão alguma. Mas todos estavam conscientes. Todos estavam esperando. Cheguei ao quarto do Evandro. Olhei pela portinhola. Ele estava lá, em pé, mas não olhando para a porta como os outros. Estava olhando para o lado, para o canto do quarto dele, e apontando para ele enquanto me olhava. Abri a porta. O frio me atingiu imediatamente. Não era ar-condicionado. Era algo que tirava o calor do ar, do corpo, da alma. Olhei para onde ele apontava, e pela primeira vez, eu vi. Não completamente, não com clareza total, mas vi uma distorção no ar. Como quando você olha para o asfalto quente e vê aquelas ondulações. Mas essa distorção tinha forma, tinha intenção, e estava se movendo, se aproximando. Você vê? Evandro disse. Não era pergunta. Finalmente está vendo. A distorção se moveu mais perto. E então, por 1 segundo, menos que 1 segundo, o véu se rompeu completamente, e eu vi o que os pacientes viam. Uma figura impossível, alta demais para o teto, magra demais para ser real. Membros que dobravam em ângulos errados, e onde deveria ter rosto, havia um vazio, um buraco na realidade, e desse buraco vinha uma sensação de sucção, como se algo estivesse me puxando, não meu corpo, minha consciência, minha percepção, minha alma. Ouvi uma voz, não com meus ouvidos, dentro da minha cabeça, sem palavras, mas eu entendia. Você vê, escolha, semente ou ameaça. Evoluir ou apagar, vir ou resistir. Tropecei para trás, caí no corredor. A porta se fechou sozinha. Quando olhei de novo pela portinhola, Evandro estava deitado na cama, dormindo pacificamente, como se nada tivesse acontecido. Olhei meu relógio. 4h02 da manhã. 15 minutos tinham passado, mas para mim, tinha sido apenas alguns segundos. Nos dias seguintes, comecei a ver mais, cada vez mais. A distorção no ar aparecia em diferentes lugares do hospital, sempre observando, sempre esperando, e percebi que não era só uma, eram várias, dezenas delas, caminhando pelos corredores, entrando nos quartos, observando os pacientes, observando a mim. Pesquisei, encontrei referências obscuras, folclore antigo sobre os que caminham entre.
teorias conspiratórias sobre jardineiros dimensionais, relatos de instituições psiquiátricas com taxas anormalmente altas de pacientes que desapareciam dos registros. E descobri algo que me fez questionar tudo. E se o que chamamos de loucura for apenas a capacidade de ver além do filtro que nosso cérebro coloca na realidade? E se esquizofrenia, psicose, dissociação forem apenas formas de percepção expandida que a maioria das pessoas não consegue processar? E se os loucos não estiverem loucos, mas apenas vendo camadas da realidade que nós, os normais, fomos evolutivamente programados para ignorar? As coletoras não são monstros, são jardineiras. Procuram mentes que conseguem ver além. Algumas dessas mentes elas levam, cultivam, desenvolvem em outro lugar. Outras que resistem, que podem expor demais, elas apagam. Simplesmente removem da linha temporal, como se nunca tivessem existido. Doutora Melissa foi transferida na semana passada. Oficialmente mudou de cidade, mas ninguém sabe para onde. E quando tentei ligar para ela, o número não existia. Procurei nas redes sociais. Nenhum perfil. Procurei nos registros do hospital. Nenhum arquivo de funcionária com esse nome. Como se ela nunca tivesse trabalhado aqui. Eu sou a próxima. Sei disso. Toda noite, às 3h47, eu vejo ela, cada vez mais clara, cada vez mais próxima. E toda noite, sinto a pergunta não verbalizada. Você vem ou resiste? Não sei o que vou escolher. Parte de mim quer resistir, quer gritar, quer expor tudo, quer que o mundo saiba que há algo vivendo nas bordas da nossa percepção, algo que coleta os que vêm demais. Mas outra parte de mim, outra parte está curiosa, quer saber o que acontece com as sementes, quer ver o jardim para onde elas são levadas, quer evoluir além do filtro limitado que me mantém presa nesta versão estreita da realidade. Se você chegou até aqui, preciso te dizer algo importante. Não sei quanto tempo tenho antes que ela venha me buscar. Pode ser hoje à noite, pode ser semana que vem, mas vai acontecer. E quando acontecer, vai ser como se eu nunca tivesse existido. Ninguém vai lembrar da enfermeira Carla. Os registros vão desaparecer. Essa história vai sumir. A menos que você lembre. A menos que você compartilhe. A menos que você mantenha vivo o conhecimento de que elas existem. Mas te aviso, o próprio ato de saber pode te tornar visível para elas. Quanto mais você pensa nisso, quanto mais você procura pelos sinais, mais você abre sua percepção. E quando sua percepção se abre o suficiente, você começa a ver. E quando começa a ver, elas veem você também. Então você tem uma escolha agora. Pode descartar isso como ficção. Pode rir, pode esquecer, pode seguir sua vida com o filtro confortável da normalidade. Ou pode prestar atenção. Pode olhar para os cantos vazios dos cômodos à noite. Pode notar as distorções no ar que você sempre atribuiu a cansaço ou vista embaçada. Pode ouvir os sussurros que vêm de lugar nenhum. E se você começar a ver, se você começar a perceber, você vai entender. Você vai saber que eu estava dizendo a verdade. E então você também vai ter que escolher: semente ou ameaça, evoluir ou apagar, ir ou resistir. Os pacientes psiquiátricos sabem coisas que não deveriam saber, não porque são loucos, mas porque conseguem ver o que nós todos evolutivamente aprendemos a ignorar. E agora você sabe também. Presta atenção nos cantos vazios hoje à noite, principalmente entre 3 e 4 da manhã. Se você ver uma distorção, se você sentir um frio que não vem do ar, se você ouvir uma pergunta não verbalizada dentro da sua cabeça, bem, aí você vai saber que elas sabem de você e vai ter que decidir. Boa sorte, você vai precisar.